Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo número 48. Muito obrigado você que orou por mim, orou pela abertura da nossa Ibre, lá de Vila do Peão. Foi benção, apesar da chuva e apesar de ser meio de semana, né? A gente não pode ter muitos apoios, mas graças ao bom Deus inauguramos lá e foi bênção, bênção mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um pronto-socorro de Jesus aberto para atendimento. Graças a Deus. Amém? Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Muito obrigado você que nos acompanha, dando um gostei. Você que tem aí também compartilhado. E você que não compartilha, me ajuda aí compartilhando os nossos vídeos, tá? Se inscreva no nosso canal. Muito nos ajudará. A inscrição é muito importante. Não esquece de se inscrever, ok? Você pode, às vezes, não ter acesso, né? Pastor, não tem e-mail. Pede alguém para fazer um e-mail para você e se inscreva lá no YouTube, ok? Deus te abençoe grandemente. Está escrito assim na palavra do Senhor em João capítulo 1, versículo de número 48. Olha só. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Maravilha! Né? Então, é lindo isso daqui, porque é um texto que pega do versículo 43 até o 51, tá? Lindo isso daqui. Vamos lá, o que nós aprendemos aqui nesse texto? É um texto onde é o chamado de Filipe e de Natanael, né? Versículo 43, diz a palavra de Deus que no dia seguinte que Jesus ia ir a Galiléia e chamou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Olha só, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe chamou Natanael e lhe disse: olha só, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha o que responde no versículo 46, Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Quantos de nós, irmão, não já desdenhamos do Evangelho, não é verdade? Filipe está desdenhando aqui de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Pelo amor de Deus, ele esperava alguma coisa dos judeus, da Judéia, vamos pôr assim, porque lá tinha universidade teológica, lá tinha faculdade, né? Lá tinha um templo, olha só, era construído lá. Então Nazaré era um lugar pobre, pode vir alguma coisa de Nazaré, mas Deus nos surpreende, né? E ele provoca um encontro, aí é que está. É assim que funciona a obra de Deus, um vai chamando o outro. O Senhor Jesus chamou Filipe, Filipe já foi, chamou Natanael. Natanael dá uma desdenhada, mas é aquele caso, Filipe diz: vem ver, vem cá para você ver. Que uma coisa é você olhar eu com uma fruta na mão, uma maçã, por exemplo, um cacho de uva, você não sabe se está doce ou não. Você só vai saber, se eu não te falar, você só vai saber se você provar. Aí, se eu te oferecer, você pode dizer: não, não quero não, pensando que a uva está azeda, por exemplo, um cacho de uva, né? Ou que a maçã não está doce. Eu falo: vem, prova. Só depois da prova é que você vai saber o gosto de fato que tem o cacho de uva que está na minha mão, ou a maçã, certo? É o que Natanael Filipe está dizendo para Natanael: vem ver.
A gente precisa provocar isso, falar isso com as pessoas para vir ver o que Deus está fazendo. Natanael vai. E quando Natanael chega, isso daqui é muito lindo, gente. Gente, isso é forte, isso é tremendo. Jesus, quando viu Natanael vir, está vendo ele vir em direção a ele, disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há falsidade. Olha só. Aí Filipe diz para ele: de onde você me conhece? Quem diz, como é que você pode falar de mim que eu sou, né, um verdadeiro israelita, que não sou falso? De onde você me conhece? Aí Jesus fala algo que é forte demais, tremendo. Jesus, ele conhece os nossos pensamentos e conhece as nossas atitudes. O nosso Deus conhece o que nós fazemos. A Bíblia diz no Salmo 139, se eu pegar as asas das da alvorada e voar até os confins da terra, ainda lá o teu olhar estará sobre mim. Se eu mergulhar no mais profundo abismo, né, for lá no fundo do mar, teu olhar estará sobre mim. Não tem como você fugir do olhar de Deus. Deus tudo vê. O que Natanael estava praticando, ele estava debaixo de uma figueira. Olha o que o Senhor diz para ele aqui, isso é forte, gente. Versículo 48 que nós lemos aqui, ó. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Natanael devia estar orando e falando assim: Deus, o Senhor sabe que eu sou sincero. Deus, o Senhor sabe que eu sou verdadeiro, né? Que não há falsidade em mim. O Senhor sabe que eu sou judeu e que eu sou verdadeiro, não sou falso. Quem diz, não sou como esses fariseus que pregam uma coisa e vivem outra. O Senhor conhece a sinceridade do meu coração. O Senhor está me vendo aqui, Deus. O Senhor está vendo o meu sofrimento, a minha dor. O Senhor está vendo o quanto eu anseio o teu reino. Vamos pôr assim, né? Talvez eu creio que ele estava fazendo um tipo de oração dessa, onde Jesus surpreende, ele impacta ele, porque ele diz: antes de Filipe ir lá te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Porque ele deve ter falado assim para Jesus: o Senhor está me vendo aqui. Tenho sido verdadeiro, eu não sou falso. Não sou como esses hipócritas, como esses fariseus, né? Jesus diz: eu sei que tu és verdadeiro. Eis aí um verdadeiro judeu, onde não há falsidade. E diz para ele, aí ele diz: de onde tu me conheces? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Gente, isso é lindo demais. Como quem diz, a oração dele talvez fosse essa: o Senhor está me vendo, Deus? Jesus está dizendo: eu te vi debaixo da figueira. Ele ficou tão impactado com aquilo mexeu tanto com ele, quer dizer, que aquele que tinha desdenhado, que não esperava, é assim, acontece conosco. Às vezes nós desdenhamos as coisas de Deus até o dia que a gente tem encontro com Ele. Eu mesmo já, infelizmente, né, por desconhecer a palavra, eu servi exército, por exemplo, em 1984, eu me lembro disso. Quanto eu peguei no pé de um crente que era exemplo em tudo, em tudo. Aquele rapaz era exemplo. Mas eu zombava dele, eu fazia de tudo para ver se tirava ele da presença do Senhor. Até que um dia ele confrontou comigo. Ele disse: você é corajoso mesmo? Quero ver se você tem coragem. Eu falei: eu tenho, cara. Eu não tenho medo de nada, não tenho coragem. Eu falei: então eu vou te dar um curso bíblico. Quero ver se você tem coragem de fazer. Eu falei: rapaz, você está pensando que isso vai me convencer? Eu vou fazer. Eu peguei o curso. Foi a maneira dele me vencer. E fiz o curso. Aquilo me impactou bem. Já foi uma preparação. Quando eu saí do exército, eu acabei tendo um encontro com Deus, me convertendo.
em 1985. Ainda estava olhando na minha Bíblia, e, se não me foge a memória, não está aqui, está no carro, mandei arrumar a capa dela. Eu ganhei do meu pai em 1985. Eu me lembro que a minha avó pregava muito para mim, minha avó Maricota, Maria Ferreira, muito para mim. Eu morei com ela um tempo, que meus pais separaram, e meu pai estava morando com ela. Eu fui morar com meu pai, fui fazer Senai da rede ferroviária, passei no Senai, né? E aí eu me lembro muito bem que ela pregando para mim, aquela palavra foi impactando meu coração. Junto daquele curso, daquele testemunho daquele rapaz chamado Tomás, que era um exemplo em tudo, tirava ar em tudo lá no exército. Gente, como Deus trabalha. E aí, eu me lembro aqui, ó, mesmo caso, né, eu desdenhava antes e fui impactado por Deus. Como Natanael, eu te vi. É forte isso, hein? Deus te vê. Deus te conhece, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua aflição, Ele conhece as suas lutas, Ele sabe da sua necessidade. A Bíblia diz que antes mesmo de nós orarmos, Deus já sabe o que a gente precisa. Agora, por que Ele deixa a gente pedir? Ele não vai te dar se você não orar. É preciso orar. Mesmo Deus sabendo, Ele quer ter relacionamento com você. Nosso Deus, tão grande, tão poderoso, vivendo no mais sublime trono, Ele dá o seu Filho, que também vivia e vive no mais sublime trono, a esvaziar-se da sua glória, tomar forma humana e vir à terra para dizer: eu me importo com vocês, vocês não são obra do acaso, vocês não são o que a ciência, né, entre aspas, diz aí, com teorias fantasiosas, né? Teoria da conspiração. Isso que é teoria da conspiração. Dizer que o homem é expansão de um Big Bang, não. Eu fiz vocês com a minha mão, diz a Bíblia. Deus moldou um boneco de barro e nos fez. Não é à toa que você tem zinco, manganês, potássio, tudo que tem no barro tem em você, tem em mim. Essa é a maior evidência. E a capacidade que o homem tem de raciocínio, de domínio, de tudo. Porque ele diz que ele quando fez o homem, colocou para dominar todos os animais. Nós não somos dominados por animal nenhum, nós dominamos. Olha a capacidade que Deus tem dado ao homem. Gente, nós não somos obras do acaso. Se o mundo fosse feito de evolução, o mundo teria melhorado muito, não piorado igual está. O estado moral, a corrupção, o engano, o engodo, a maldade no ser humano só piora. Não é à toa que Deus permitiu Nabucodonosor sonhar com uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro, o pé de latão com barro, mostrando que vai deteriorando os materiais, ou seja, aquilo que era melhor vai piorando, de ouro vira prata, de prata bronze, e assim vai ferro, e depois chega, está tão ruim que é latão com barro. São governos múltiplos que não se entende, porque não tem o barro, não mistura com latão, entende? Aí vem uma pedra do céu, bate no pé da estátua e derruba ela, quer dizer, todos os reinos cairão, e o reino que vai subsistir é o reino de Deus, que é aquela pedra simbolizando Jesus que veio à terra, justamente no final desses reinos, porque a cabeça de ouro, o próprio Daniel deu a interpretação, era o governo da Babilônia, que mandava no mundo. Depois viria um outro governo que mandaria, que seria a coligação dos medos e persas, que é o peito de prata. Depois de bronze, o vento de bronze era a Grécia, que dominaria o mundo, e dominou. Depois vinha as pernas de ferro, as pernas são compridas, seria o governo mais comprido, que era o governo de Roma. E no término desse governo, Jesus veio justamente na época de Roma. Seria agora o reino de Deus sendo implantado na terra, pela igreja.
que Jesus fundou. Gente, isso daqui é tremendo, isso é forte, isso é lindo. Recebe aí. É o próprio Deus esvaziando da sua glória, tomando forma humana, fazendo bondade, milagres, maravilhas, trazendo uma palavra impactante, as boas novas, e avisando: eu vou ser traído, vou ser entregue para ser chicoteado, para ser coroado com coroa de espinho, para ser crucificado. Ele falou antes de acontecer, advertiu os seus apóstolos, os seus discípulos, que não entendiam bem, mas depois lembraram do que ele dizia. Mas ele disse: eu ressuscitarei o terceiro dia. E ressuscitou. Isso é forte, isso é tremendo. O que ele promete, ele cumpre. Tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Ele prometeu, ele cumpre. Olha só isso daqui, como é forte, é lindo, né? A continuidade aqui, Jesus ainda diz para Natanael, versículo 49, Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então no versículo 39 diz, versículo 50 diz, Jesus respondendo lhe disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando que essa expressão, né, é pego lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, no capítulo, por exemplo, no 28, né, quando Jacó estava dormindo, teve uma visão de uma escada, a escada que anjos subiam e desciam, vinham do céu descendo, subindo, quer dizer, uma ligação do céu com a terra. A escada simboliza Jesus. Quando Jesus diz: vereis sobre o Filho do Homem anjos subindo e descendo, os céus abertos, olha só, ele está falando sobre as visões que eles teriam adiante. A primeira que aconteceu, claro, quando o céu se abriu, foi quando o Filho de Deus nasceu. Miríades de anjos, milhares e milhões de anjos adoravam a Deus e anunciavam aos pastores que estavam pastoreando ali o nascimento de Jesus. A estrela que guiou também os magos, né, que vieram até Jesus para adorar e prestar a ele adoração e presentes, ouro, incenso e mirra. Tudo aconteceu no nascimento de Cristo. Depois foi visto o céu aberto quando Jesus foi batizado. Uma pomba descendo sobre ele e a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Depois eles viram o céu aberto ainda na ascensão de Jesus. Quando Jesus foi assunto os céus abriu para recebê-lo. E depois também Estevão pôde ver o céu aberto e o Filho do Homem em pé, diante de Deus, esperando de braço aberto. E ainda, porque Estevão foi o primeiro mártir, e era diácono, né? Ainda nós vemos, ou melhor, veremos a volta de Jesus, o céu se abrir, para levar a igreja, o Espírito Santo levar a igreja de encontro ao Senhor. E depois o mundo verá o Filho de Deus vindo com poder e glória para julgar as nações. Então, recebe aí, converte o teu coração a Cristo, se você não converteu ainda. Tem um encontro, deixa ele ter um encontro contigo, amém? Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, essa é a esperança que temos, Senhor, porque haverá justiça. A Bíblia diz que os que choram, têm sede de justiça, serão consolados. Nós colocamos nas tuas mãos, meu Pai. Deus amado, a cada vida que está recebendo café com Deus, abençoa de uma maneira tremenda e maravilhosa, visitando cada coração, dando graça. Obrigado pelo milagre que o Senhor realizou, ó Deus amado, de podermos estar abrindo mais um ponto de pregação, mais uma congregação. Obrigado. Vai abençoando a todos que têm nos abençoado, Deus amado, e a todos que acompanham o Café com Deus, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo, vamos compartilhar, gente.